E no vídeo de agora, deixa eu trazer para vocês o treinador do Fluminense que concedeu uma entrevista na tarde desta quinta-feira. Falou sobre diversos assuntos, se desculpou depois da última coletiva, que ele ficou estressado depois de ser eliminado pelo Flamengo. Mas o que me chamou a atenção foi, em vários momentos, ele falou do mais querido do Brasil. Falou do nosso Flamengo, do poder, do poderio financeiro do Flamengo, falou do Palmeiras, mas eu vou trazer o corte aqui para vocês desses momentos que ele falou do Flamengo. Inclusive, falou algo muito interessante, que é uma pura verdade. Eu vou colocar esse corte aqui para vocês acompanharem e depois comentar aqui embaixo e deixar a opinião de vocês, beleza? Então, já fica aqui comigo do início ao fim. Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, créditos, imagens, direitos autorais é lá do canal do Fluminense Futebol Clube, e o Fernando Diniz concedeu uma entrevista coletiva. Lógico que eu não vou colocar aqui para vocês toda a entrevista coletiva, eu peguei uns recortes onde o mesmo fala do nosso Flamengo, e olha só o que ele falou sobre Flamengo, De La Cruz e River Plate. Vamos acompanhar. Boa tarde, Diniz. Cauã Tinoco, Jornada KTO 1902. O Fluminense passou por grandes momentos em 2023, mas também por momentos de instabilidade. Isso aconteceu principalmente quando perdeu seus principais jogadores ali na metade do ano, mais ou menos. E como o foco era maior na Libertadores, o Campeonato Brasileiro acabou ficando um pouquinho em segundo plano. E mesmo assim, o Fluminense teve uma boa campanha, ficou ali em sétimo. Eu queria saber, na sua análise, e na sua expectativa, com o elenco mais recheado e com mais opções, você acha que o Fluminense tem força para disputar em mais de uma frente esse ano? Essa é a intenção de ter um time um pouco mais robusto. Porque se vocês lembrarem, o ano passado, em determinado momento, a gente teve aqueles jogos, os enfrentamentos contra o Flamengo na Copa do Brasil. A gente teve que lançar a mão o ano passado, então um ano antes, um ano menos, os jogadores que entraram para resolver o jogo, no banco foi Isaac, o Arthur, Giovani, e a gente teve problema do doping do Manuel, teve problema de lesão do Marcelo, então a gente estava com uma limitação. E que obviamente que você, às vezes, quando vai lançar jogador da base, assim, o ideal, quando o jogador está mais pronto e o time está mais redondo, é mais fácil você lançar o jogador. E não nas condições que aconteceram naquela situação diante do Flamengo. Então, acho que um elenco um pouco mais bem abastecido, de um pouco mais de peso, de experiência, a gente aumenta a nossa chance de levar o time adiante nas outras frentes, ou numa frente só, não só no Brasileiro, porque agora tem Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A gente vai fazer o máximo para poder avançar em todas as frentes. Diniz, bom dia. Marcelo Neves. Fala, Marcelinho. O Fluminense, como a gente sabe, o time titular do Fluminense estreou em 2024, 5 dias depois que voltou das férias. Minha pergunta é, o quanto você acha que essa falta de pré-temporada tem afetado o desempenho? E se você concorda, se pudesse explicar mais didaticamente ao torcedor o quanto isso afeta o time. Marcelo, o que afeta é o seguinte, eu acho que o trabalho, se a gente pegar e fizer um olhar macro, talvez o Fluminense viva um dos melhores momentos da sua história. E a gente tem que colocar as cores necessárias para descrever bem a realidade. O futebol, somente de hoje em dia, é um futebol que ele é... As pessoas que têm mais dinheiro, isso é no mundo inteiro. Ela leva uma vantagem significativa, porque tem assim o melhor centramento, consegue contratar jogadores que a gente não teria condição de contratar. Então, assim, com o orçamento que o Fluminense tem e as campanhas que vem fazendo de 19, de 20 para cá, sempre na Libertadores, chegando em finais de estadual, ganhando, sendo bicampeão, ganhando a Libertadores, ganhando a Recopa, sendo em 22 terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. É uma coisa que a gente não pode colocar o tipo de orçamento que o Fluminense tem e comparar com o orçamento que é 3 vezes mais e colocar tudo no mesmo cesto e achar que é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa.
Aqui no Brasil tem uma peculiaridade muito grande, que a gente tem pelo menos 12 camisas muito pesadas, que a gente, quando vai sair, a gente acha que as 12 estão na mesma prateleira, com chance de ganhar, a chance de ganhar a mesma. E não é a mesma. A gente consegue nivelar com um trabalho coletivo de muita gente, muitas mãos trabalhando. E com o apoio da torcida. Porque a torcida, o ano passado, eu falo de quando eu cheguei aqui, tá? De 22 para cá, a torcida foi decisiva em muitos momentos para o time. Porque essa conexão que ela teve com o time e tem com o time é um fator assim para a gente, só a campanha que a gente tem desde desse período em casa, como faz diferença. E a torcida, ela leva muita gente para frente. Então, assim, é um trabalho que a gente tem que exaltar e saber qual que é o tamanho do Fluminense, e um clube que fatura, pelo menos os números que eu tenho, mais 350 em torno disso por ano, milhões. E disputar com times que tem 800, 700, 1 bilhão e pouco, a gente tem uma noção, e não é que a gente só olhar e saber onde a gente está e qual a força que a gente tem para lutar, e o tanto que a gente tem que trabalhar. Então tem que ter uma valorização e uma relativização do que acontece para a gente poder estar mais perto do real. E o torcedor vir junto, porque essa força que a gente tem da torcida, a gente precisa deles, muito. Muito mesmo. E que ele entenda cada vez mais. Isso é um fato. Outro fato, quando a gente ganha, o Fluminense é um time que está aprendendo a ganhar coisa grande. Todos nós estamos aprendendo a ganhar no Fluminense. A gente não tinha ganho a Libertadores. Quando você ganha uma conquista que exigiu quase que a totalidade da nossa energia, você fica um pouco, no primeiro momento, você tem que aprender a não fragilizar para os eventos que tem a seguir. E a realidade é que dê para acomodação. E a gente também está aprendendo. Os jogadores também não fazem porque querem. A gente vai fazendo porque é uma... Se você vê até o próprio torcedor, e embora a torcida tenha mais é que fazer isso mesmo, mas a gente não é a torcida. A gente tem que, depois de uma grande conquista, aprender a voltar logo para o prumo. E eu acho que esse aprendizado a gente está tendo agora. A gente teve uma campanha que teve 4 de novembro, a gente depois ainda conseguiu pontuar, terminamos em 7º no Brasileiro, e depois a gente teve que se preparar para ir para o Mundial. Aí fomos vice-campeões do mundo, a temporada a gente terminou 22 de dezembro. E a gente voltou 26 de janeiro a trabalhar, quase um mês depois dos outros times. E sabendo que a gente tinha a final para jogar, que não é uma coisa fácil. Só ver que como é que está dividido quem ganha a Libertadores, quem ganha a Sul-Americana, se o cara ganha a Libertadores vai lá sempre e ganha. A gente tem exemplos recentes aqui no Brasil mesmo, que é difícil. E era um jogo para a gente emblemático por ser a LDU. Então, o nosso foco ele ficou muito direcionado também na LDU. E aí isso, eu sei que essa pergunta daqui a pouco vai vir, tem uma relação muito direta com os clássicos. A Libertadores do ano passado, a gente pagou um preço. Eu tenho aqui a lista dos 13 clássicos. Tem um monte deles que a gente vem logo depois de jogos da Libertadores. Muitos que a gente ou coloca o time reserva, ou o time joga, acaba de ter uma descarga muito grande de energia e tem que se refazer para jogar um clássico. Então, assim, essa aqui é uma oportunidade que eu estou me dando e dando a vocês para localizar as coisas onde a gente está. E as críticas, elas são necessárias, eu acolho bem as críticas, algumas críticas que eu discordo, mas não discordo nesse momento. Eu falo muito mais quando ganha, daquilo que eu discordo no futebol. Não é crítica, a gente jogou mal, que a gente fez partidas ruins. Então, assim, eu contesto algum tipo de crítica que direciona para jogador que não pode isso ou não pode aquilo, e acaba ficando muito marcado determinados jogadores. Diniz, boa tarde. Igor Dorileu, da Band. Queria saber se você consegue apontar qual tem sido o principal defeito do Fluminense nesse início de temporada e se esse tempo sem jogos até o dia 3 de abril vai ser importante para você não só corrigir esse defeito, como outras coisas que venham te incomodando, além de poder fazer talvez a pré-temporada que o time não teve no início do ano. A gente tem usado agora, de fato, para fazer uma pré-temporada. Os jogadores já estão um pouco mais acostumados com a carga, já jogaram. Essa semana a gente tem esticado bastante a corda no sentido de fazer os jogadores treinarem numa intensidade extremamente alta. Agora, você fazer um apontamento de uma ou duas coisas que falta, nunca é assim, nunca é uma coisa só, ou duas coisas só. É um conjunto de coisas que a gente vai resolvendo e precisa dos jogos e precisa dos treinamentos. Você vê bem assim, o jogo, a gente teve já momentos nesses 45, 50 dias que a gente
está trabalhando já nessa temporada, a gente teve momentos muito díspares. Acho que os 2 jogos da LDU foi um Fluminense extremamente concentrado, conectado e fazendo aquilo que precisava fazer. Aí se você faz um recorte para o primeiro jogo do Flamengo da semifinal e para o segundo, é quase que uma coisa assim, totalmente polarizado. Um time extremamente sem energia para jogar o primeiro jogo da semifinal e um time com muita energia para jogar o segundo jogo. Então, assim, o que falta? No fundo, assim, falta muitas coisas que a gente corrigiu de um jogo para o outro, mas não é uma coisa tática, um detalhezinho, um negócio. É uma coisa maior, uma coisa mais complexa e uma coisa macro. Eu falei para vocês, o que voltou no jogo, os principais jogadores que voltaram no jogo do Flamengo, foi assim, a solidariedade que o time tem que ter, a fome e a coragem para fazer as coisas. Que era uma coisa que, de alguma forma, desde a Libertadores, a gente ficou oscilando mais para baixo que para cima nessas questões. Então, do Flamengo, o time, a maneira como a gente se comportou contra o Flamengo, eu acho que tem que pegar o segundo jogo da semifinal, a gente tem que pegar dali e traçar os nossos objetivos para a temporada, que é o que a gente vai tentar fazer, já está fazendo desde que terminou o primeiro jogo da semifinal. Agora, só para encerrar da minha parte sobre Libertadores, o Brasil vai em busca do 6º título seguido na Libertadores. E está bem próximo de encostar nos argentinos, né, no número de títulos. Na sua opinião, por que você acha que o Brasil está tendo essa posição de protagonista na Libertadores nos últimos anos? Inegavelmente, o fator econômico tem a ver com essa questão. É a mesma coisa de os caras falarem por que a Europa está ganhando. Porque a gente consegue, o Flamengo consegue trazer o De La Cruz do River Plate, mas o River Plate não consegue levar o Arrascaeta para lá. Então isso é uma coisa que está no cerne da questão. Isso não quer dizer que a gente vai ganhar, isso aumenta a chance dos times ganharem. Então, quando você tem um orçamento, você consegue enfraquecer os seus adversários. Então, assim, isso vale para essa relação aqui dentro da América, como vale para o mundo. Se a gente o Fluminense pudesse trazer o De Bruyne, o Haaland para cá, para jogar com a gente também aumentaria a nossa chance de ganhar o Campeonato do Mundo. E assim é para todo mundo. Se você vê os maiores orçamentos, assim, os times que conseguiram se equilibrar financeiramente, que tem uma quantidade grande de torcedores, caso do Flamengo, Palmeiras, o Atlético Mineiro com a injeção de capital, assim, você vê que os times, o Palmeiras e o Flamengo, depois que eles se ajeitaram e têm um poder de investimento maior, eles têm uma tendência a ficar na frente. É só olhar o passado recente desses 2 clubes. Aqui a gente faz uma coisa diferente, a gente tem um orçamento mediano, mais modesto, mas com um trabalho diferente de muita gente, acreditando em coisas parecidas, a gente está conseguindo ser cada vez mais competitivo. E acredito que o Fluminense pode ser ainda mais competitivo do que foi o ano passado. O trabalho nosso é nessa direção, mas não negando a nossa realidade, sabendo da nossa realidade e trabalhando no limite máximo para a gente poder ser competitivo contra esses times que têm um poder econômico maior. É óbvio, cara, o poderio financeiro do Flamengo hoje é monstruoso. E esse exemplo que ele deu aí, né, foi feita a pergunta, falou sobre o jogo onde o Fluminense foi eliminado pelo Flamengo, né? Que o Fluminense no primeiro jogo entrou desanimado, sem força, já no segundo já deu um pouquinho entrou com mais gás contra o Flamengo, mas não adiantou nada, né? Falou sobre esse poderio financeiro de outros clubes que arrecadam aí mais de 1 bilhão por ano, exemplo do Flamengo. E foi feita a pergunta para eles sobre a Libertadores, dessa sequência de clubes brasileiros que estão ganhando aí a Libertadores, né, já desde 2019 até 2023, que só deu clubes brasileiros ganhando a Libertadores da América. E ele falou sobre o poderio financeiro do Flamengo, falou do Palmeiras, que desde quando eles se organizaram, realmente os dois vêm ganhando quase tudo no nosso futebol brasileiro, né? Não só no futebol brasileiro, mas no futebol internacional também, como a Libertadores Sul-Americana. Falta, lógico, o Mengão conseguir esse bimundial. E algo que chamou muita atenção foi ele dando exemplo. O Flamengo consegue contratar
o De La Cruz, mas o River Plate não consegue contratar, levar para eles o Arrascaeta. Essa é a diferença. Hoje o futebol brasileiro, alguns clubes brasileiros estão com esse poderio financeiro muito grande, estão com muito dinheiro. E dá resultado, é esse resultado que nós estamos vendo. Então, cara, o Diniz foi muito feliz nessas palavras. Realmente é isso, o Flamengo hoje, com o poder financeiro que tem, com muita grana que tem, consegue contratar um craque de bola, que é o De La Cruz, mas o River Plate não consegue contratar um craque de bola, não consegue tirar um Arrascaeta do Flamengo. E espero que essa hegemonia brasileira na Libertadores continue, lógico, o nosso Mengão sendo campeão aí várias e várias vezes, né? Espero que neste ano de 2024 o Flamengo venha conquistar o tetra, o primeiro clube brasileiro a conquistar o tetra da Libertadores da América. Então já comenta embaixo, deixa a opinião de vocês por que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações!